Quando Eva e Adão foram enganados no jardim do Éden, simplesmente o diabo disse para eles: olha, falta algo a vocês. Vocês precisam experimentar desta árvore, porque a partir do momento que vocês experimentarem dessa árvore, vocês realmente vão ter muito mais coisas e serão conhecedores de muito mais coisas do que hoje em dia vocês são. Então esse é o truque mais antigo que existe. Sempre nós temos um inimigo das nossas vidas que chama-se Satanás. E nós temos uma natureza que habita em nós e que mora em nós, que é a natureza pecaminosa, que ela vai estar vez após vez tentando fazer com que os nossos olhos se voltem para coisas temporais. E é justamente sobre isso. Quando a gente fala a respeito de buscar satisfação em coisas fora de Deus, significa justamente isso. Você deixa de olhar para Deus como aquele que vai se satisfazer completamente para buscar satisfação em outras coisas. Então você deixa de buscar satisfação no Criador para encontrar satisfação em coisas criadas, né? Então, na última mensagem que eu fiz há algumas semanas atrás, o tema, né, foi o vício de si mesmo, né? E nessa mensagem, o tema principal trabalhado foi nós olharmos para a esperança futura, olharmos para a esperança da próxima era ou da era que virá com Jesus, para nós conseguirmos nos livrar das tragédias relacionais que nós caímos quando o nosso coração busca satisfação em coisas dessa era. Então esse foi o principal tema, né, que nós abordamos. E a gente consegue perceber, irmãos, que essa era, ela era um tema importante para a igreja. Não essa era atual, mas a era futura. Ela era muito importante para a igreja que estava nascendo na época dos apóstolos. A esperança daqueles irmãos que iniciaram a igreja não estava em nada na era em que nós estamos, não estava em nada na era em que eles estavam. Após a ressurreição de Jesus, em Atos capítulo 1, Lucas ele narra algo que, quando Jesus ressuscitou e encontrou com os discípulos perguntaram diretamente para Jesus algo que era muito importante para eles. E esse texto está em Atos capítulo 1, versículo 6. E essa pergunta os discípulos fizeram diretamente para Jesus. E olha que coisa interessante, eles podiam perguntar tantas coisas para Jesus, afinal eles estavam diante daquele que tinha vencido a morte. E a pergunta que eles acharam mais importante para fazer para ele foi justamente esse versículo 6, que diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então, qual era a expectativa do coração daqueles apóstolos que estavam para serem enviados? Eles estavam com a expectativa de que a promessa que Deus tinha feito, da terra ser atingida por todas as promessas, e dessa forma a eternidade ou a próxima era eles já pudessem começar a desfrutar. Eles estavam preocupados de quando isso ia acontecer. E por que eles estavam preocupados com isso? Porque isso era uma prioridade na vida deles. Eles enxergavam, eles vislumbravam e eles viviam pela era que estava por vir. Então eles perguntaram: Senhor, quando as profecias vão se cumprir? É exatamente isso que significa quando vai acontecer a restauração do reino de Israel. E no versículo 11, como Jesus disse que não seria naquele momento e também não caberia a ele saber do tempo e das eras, eles foram alertados para onde eles teriam que continuar olhando. Então no versículo 11 de Atos capítulo 1, está escrito assim: que lhes disseram os anjos falando àqueles discípulos: Galileus,
Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Então esse texto, através da fala desses anjos, alertaram aqueles irmãos da igreja primitiva para onde eles tinham que continuar olhando. Eles precisavam continuar olhando, a esperança deles precisava estar totalmente focada nesse retorno de Jesus. E a partir disso a gente começa a conseguir compreender onde que estava a esperança daqueles irmãos. Onde a esperança que aqueles irmãos estavam estava depositada. E onde que ela estava depositada? No retorno de Jesus para iniciar a era vindoura. Por que é importante nós entendermos isso, irmão? Porque todo o plano de Deus que Ele está desenvolvendo, Ele não dá nenhum tipo de garantia que o mal seria resolvido nessa era. Nós não temos nenhuma garantia da parte da Bíblia, daquilo que deixou relatado, que Deus deixou escrito para nós, que o mal seria totalmente resolvido nesta era. Haveria uma necessidade de Jesus tomar o poder sobre a terra para que a justiça começasse a ser estabelecida sobre o planeta. Então, para nós resolvermos o problema do mal na terra, há uma necessidade da era em que nós estamos se findar para iniciar a próxima era onde Jesus será o rei sobre todas as nações. E esse período em que nós vivemos entre a ressurreição de Jesus até a sua volta, a Bíblia não nos dá garantia nenhuma de que o mal vai ser resolvido, pelo contrário. Talvez quando você começa a ler os relatos, a tendência que existe é que cada vez piore, mais cada vez fique pior. Mas Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, ele fala dessa vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 9, versículo 12. Paulo, nesse texto de Efésios, ele narra a vontade de Deus. E olha que interessante o que ele diz. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que traz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então esse texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, fala abertamente da vontade de Deus. E não fala somente abertamente da vontade de Deus, fala também qual é o que aconteceu conosco por causa desse plano e qual é o nosso posicionamento dentro desse plano. Então você consegue perceber aqui qual é o plano de Deus? Cristo precisa assumir para que todas as coisas no céu e na terra possam convergir, ou seja, possam ser a mesma coisa. Existe uma necessidade disso acontecer para que o céu e a terra se tornem a mesma coisa. A segunda coisa que esse texto fala é a respeito do que aconteceu conosco, qual é o nosso posicionamento. E o texto fala o quê? Nós somos escolhidos e fomos predestinados conforme o plano dele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então aqui esse texto fala que cabe a nós fazer algo, ter a nossa esperança totalmente depositada em Cristo. E por que é importante você entender isso? É importante porque Deus está desenvolvendo o seu plano e nele incluiu a maneira direta de que Jesus pessoalmente tivesse que vir à terra, dar a sua vida para que tudo pudesse ser cumprido. Então, dentro de todo o plano de Deus, para poder ele executar a vontade dele, houve a necessidade que Jesus viesse à terra, morresse na cruz do Calvário,
para que as coisas pudessem ser cumpridas. E uma pergunta que eu faço para você: você acha que o Deus que não poupou o seu próprio filho não vai cumprir cabalmente toda a sua vontade? Você acha que isso é possível acontecer? De Deus não conseguir cumprir a sua vontade? Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que falou: eu quero que você vá à terra, morra, pague o preço dos pecados e se torne nome sobre todo nome, para que o meu plano seja completo. Você acha que ele não vai conseguir cumprir cabalmente toda a sua vontade? Porque o problema, irmãos, para nós, é nós conseguirmos compreender onde está a fonte da nossa alegria e da nossa felicidade. A fonte da nossa alegria e da nossa felicidade está onde está a nossa esperança. E aqui esse texto de Efésios fala que a nossa esperança está em Cristo. Nós esperamos em Cristo. Nós esperamos que Ele venha para fazer justiça sobre a terra e mude todas as coisas e acabe com o mal, acabe com a perversidade, acabe com a dor, acabe com a tristeza, acabe com a doença, acabe com a iniquidade, acabe com todas as coisas que produzem um mal para o ser humano. Então, onde tem que estar a esperança do cristão? A esperança do cristão precisa estar em Cristo e somente em Cristo. Então, irmãos, a maior felicidade que um cristão pode ter é ter uma esperança futura. Não há maior felicidade que um cristão possa ter do que ter a esperança futura. Um santo, um cristão, um santo de Deus, nessa vida, é alguém que vive na esperança do reino eterno. Todo santo de Deus que habita sobre a terra, ele é alguém que vive na esperança do reino eterno. E por que é importante você ter esperança? É só olhar em sua volta. Olha a sua volta, quantas coisas têm acontecido. Se eu for pedir para você falar para mim o que você vê são coisas mais boas ou coisas ruins, eu tenho certeza que você vai ter muito mais coisas ruins para relatar do que coisas boas. Por quê? Porque esta era está sob o governo da perversidade, do mal e do coração perverso. E isso só vai ter solução quando Cristo vier e estabelecer o seu reino sobre a terra. Aí nós vamos ter a solução para o mal. Enquanto isso, nós não temos a solução. Por isso que o cristão, quando ele deposita a sua esperança no reino eterno, esse cristão, ele pode ter felicidade. O problema é, nós temos que entender e saber o que é a esperança. E você sabe o que é a esperança? Você fala, a esperança é esperar algo, é verdade. Se você esperar alguém na sua casa, você tem esperança que essa pessoa vá, é verdade. Mas, como nós podemos definir a esperança, é que a esperança ela é uma graça sobrenatural, que ela é plantada no coração do cristão pelo Espírito Santo, por meio do qual o cristão recebe uma expectativa viva daquilo que foi prometido para ele. Então o cristão tem muitas promessas de Deus. E nós podemos até citar algumas. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ali não vai haver dor, não vai haver morte, ali não vai haver tristeza. E nós podemos falar várias e várias esperanças que o Senhor nos deu pela sua palavra. E a esperança é uma graça que o Espírito Santo, ele planta em nosso coração e nós recebemos uma expectativa viva daquilo que o Senhor nos prometeu. A esperança, ela sempre vai se preocupar com o bem. A esperança, sempre os olhos da esperança vão estar fixos no bem. Enquanto a esperança se preocupa com o bem, o medo sempre vai estar olhando para o mal. O medo sempre ele vai estar olhando para o mal, mas a esperança sempre ela vai estar contemplando o bem. A esperança, ela se interessa por um bem que é difícil de alcançar.
Por quê? Porque você vai ter que passar a vida toda tua tendo uma expectativa em algo que ainda não veio, mas que está vindo. Então é como você atravessar um deserto de 30 quilômetros sem água, sabendo que no final do 30º quilômetro tem água. Aí você fala, eu preciso atravessar esse deserto para eu ter água. E você vai andando, e vai andando, e vai andando, e vai andando. É difícil você atravessar todo o deserto. Só que se você tiver uma esperança no seu coração, você tem uma certeza firme no seu coração que quando você atravessar esse deserto, lá estará a água. Então, irmãos, a esperança ela é isso. A esperança sempre ela vai contemplar o bem. A esperança, ela sabe que o bem é difícil de alcançar, que vão haver lutas, que vão haver tribulações, que vão haver problemas. Mas a esperança, pelo fato de saber que é difícil de alcançar, ela se distingue do desejo. Porque o desejo, talvez muitos queiram, muitos desejam, mas talvez não seja a esperança. Por quê? Porque o desejo, ele é fraco, ele é transitório. O desejo, ele acaba logo. Conforme vão acontecendo as lutas e as tribulações, a pessoa desanima. A pessoa vai diminuindo a sua caminhada, mas a esperança não deixa isso acontecer. A esperança, ela alimenta o interior daquela pessoa para ela continuar andando em meio às lutas, às tribulações, em meio às dificuldades. A esperança, ela é decidida, ela é duradoura, ela luta contra as dificuldades e ela não desiste até ela obter aquilo que ela está esperando. Isso é esperança. E quando nós falamos que nós temos que ter esperança na era que está por vir, na vinda de Jesus que vai inaugurar esta era, é disso que nós estamos falando. O que eu estou dizendo para você nesta noite é: pare de pensar em ter algum tipo de felicidade e alegria nesta era. Fixe os seus olhos naquilo que está por vir, porque é a única garantia que você tem. Não existe nenhuma outra garantia. A esperança também ela é diferente da fé. Elas são muito parecidas, esperança e fé. E às vezes nós temos dificuldade de separar o que é fé e o que é esperança. Muitas vezes nós confundimos a fé com a esperança. E por que é difícil de nós separarmos o que uma significa em relação à outra? Porque elas tratam do mesmo assunto. Elas tratam do mesmo assunto e a fé, ela alimenta a esperança. Então, quando nós falamos que a esperança e a fé, elas tratam do mesmo assunto, elas estão sendo alimentadas pela promessa, e a fé, uma vez gerada, ela vai alimentar a esperança. E a esperança, ela dá o suporte para a alma nos dias bons e nos dias de aflição. A fé para o cristão, a fé ela mostra as promessas. Então, através da fé, você consegue visualizar as promessas. Mas a esperança, ela é um pouco diferente da fé nesse sentido. Porque enquanto a fé te mostra as promessas, a esperança, ela conduz você pacientemente no caminho até você alcançar. Por isso que muitas vezes nós confundimos essas duas coisas. Por isso que você, quando vai ler, por exemplo, Hebreus 11, a Bíblia fala que Abraão, pela fé, viu a cidade. Porque a fé, ela tem essa capacidade. Ela tem a capacidade de fazer com que você vislumbre a promessa. Mas o que vai levar você até lá vai ser a esperança. Porque é a esperança que vai sustentar você em todos os dias da sua vida. A esperança que vai conduzir você de maneira paciente até você alcançar as promessas. Então a fé te fortalece. Você olha a promessa e você é fortalecido pela fé. Só que quando você está cheio de problemas, cheio de angústia, a esperança, ela vem e ela consola a sua fé.
Porque é a esperança, o você esperar e vislumbrar aquilo que foi prometido para você. É isso que vai sustentar você na sua caminhada. Então vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala que a esperança é. E a primeira é 1 Pedro 1:3. Primeiro nós estamos falando sobre o que é a esperança, para depois nós falarmos a respeito de onde a nossa esperança tem que estar. Então 1 Pedro 1:3 dá uma característica da esperança. 1 Pedro 1:3, o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Então, a primeira característica da esperança que a Bíblia nos mostra, a esperança, ela é vivificante, ou seja, ela dá vida ao homem. A segunda característica que nós podemos ver sobre esperança está em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Vai um pouquinho mais para frente aí, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. A esperança, irmão, ela fala que a esperança é purificadora. Ela produz santidade em nós. Então, esse texto está dizendo o que para você? Olha, ainda não se manifestou o que nós vamos ser, ou seja, algo vai acontecer. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. Então, o que esse texto está jogando para você? Está jogando para você assim, ó, olhe lá para frente. Olha onde tem que a sua esperança tem que estar, lá na frente, porque hoje você não é ainda, mas você vai se tornar. E olha o que o texto continua dizendo, no versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aqui está outra característica da esperança. Quando nós temos a esperança vai produzir em nós santidade. A esperança, ela é purificadora em nós. Então nós somos como se fosse uma árvore, onde a santidade, ela é a raiz. E a esperança, ela é o ramo. A esperança, ela está ligada diretamente à santidade na vida do cristão. Porque se o cristão não espera nada do futuro, não espera nada da próxima era, ele vai querer aproveitar e viver a vida aqui nesta era para poder ele ter o máximo possível de prazer, porque ele não está preocupado com o que está vindo. Agora, quando a sua esperança está alinhada no lugar correto, isso vai produzir em você santidade e purificação. Porque você não quer participar de nada das coisas desta era, porque a sua alegria, você sabe que ela está vindo e essa alegria ela será completa em você. Você desfruta ela hoje de maneira parcial. Você tem algum vislumbre do que será a alegria futura. Mas você não abre mão de nada para não perder esta alegria que está por vir para você. Por isso a esperança, ela produz em nós santidade, ela é purificadora. Ela nos ajuda a nós abrirmos mãos dos prazeres que são oferecidos a nós todos os dias, porque os nossos olhos não estão nas coisas daqui, estão na eternidade. Então a esperança, ela é vivificante, ela dá vida ao homem, e a esperança também, ela é purificadora. E eu coloquei mais uma observação sobre a esperança, que está em Hebreus capítulo 3, versículo 6.
Hebreus capítulo 3, versículo 6. Diz assim: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O que esse texto está falando para você? Que quando realmente Cristo é o Filho de Deus e nós somos parte da casa de Deus, quando nós somos a casa de Deus, nós nos apegamos firmemente a essa esperança do qual nós nos gloriamos. Então o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 6, nos mostra que a esperança nos faz ser perseverante. A esperança nos faz resistir. A esperança, ela impede que a nossa alma afunde. Então aqui existem 3 características, e talvez você encontre mais características sobre a esperança. Da esperança ser vivificante na sua vida, dar vida a você, da esperança te purificar, produzir santidade em você, e da esperança ser perseverante, ou seja, te dá a capacidade de você resistir todas as coisas. Quem faz isso por nós é a esperança, que é aquela certeza que o Espírito Santo coloca em nós, que nós vamos alcançar a nossa promessa. E essa promessa que eu estou falando para você aqui, irmão, não são bens, casas, patrimônios, porque como eu disse, a Bíblia não garante nada para você nessa terra. Sabe o que é isso aqui? É que um dia você vai pisar num lugar e vai desfrutar de um lugar onde não vai existir mal, onde 100% de bondade e justiça governará aquele lugar, e você fará parte disso. Existe uma promessa da parte de Deus de tudo que aflige o ser humano, de tudo que causa o mal para o ser humano, um dia será julgado e será extinto e deixará de existir. E os filhos de Deus habitarão neste lugar, e essa é a garantia que nós temos, e é nessa esperança, quando nós nos apegamos nela, ela impede que a nossa alma se afunde e se afogue diante das lutas e das tribulações. E tudo isso que eu estou falando para você aqui, irmãos, era a posição da igreja e foi ensinado para a igreja naquela época. Vamos ler alguns textos aqui para você ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Paulo escreveu os Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala assim: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O que Paulo está falando aqui? Nós vamos esperar Jesus dos céus, porque ele foi ressuscitado dos mortos e ele virá. Segundo texto, 1 João 2,28, João, que nós lemos agora há pouco, né? Mas vamos ler aqui esse texto específico. 1 João 2,28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. João está exortando aqueles irmãos: irmãos, permaneçam em Jesus, porque quando ele se manifestar, nós não vamos ser envergonhados. Você percebe como que para a igreja primitiva isso era algo de muito valor, de muita importância? 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 15. 1 Timóteo 6, do versículo 13 ao versículo 15. Paulo falando a Timóteo:
Diante de Deus, que tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Para onde Paulo estava falando para Timóteo olhar? O que Paulo estava falando para Timóteo? Para ele guardar o mandamento até a manifestação de Jesus, que será no tempo devido. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo falando à igreja de Filipos. Filipenses 1,6 diz assim: eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Tito 2, de 11 e 14. Tito capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Tito 2, de 11 a 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Coríntios é mais fácil de você achar do que Tito, né? 1 Coríntios 1, 7. De modo que não lhes falte nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam que nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Deixa eu ver o versículo 8. Aqui, versículo 8 também. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3,12. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Ou seja, eles estavam esperando o dia do Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. Hebreus 10, de 24 a 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima.
Lucas 21, de 34 a 36, esse é o último texto. Lucas 21, de 34 a 36. Lucas 21, de 34 a 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então você percebe aqui, irmãos, que eu te dei textos e mais textos de autores diferentes, de igrejas diferentes, de orientações e conselhos de como aqueles irmãos tinham que proceder enquanto eles estavam sobre a terra. E sobre todos esses textos aqui que eu li para vocês, tinha uma coisa em comum. Todos esses textos, eles focavam na esperança que aqueles irmãos tinham no retorno de Jesus. Para a igreja daquela época era muito claro que a esperança deles precisava estar no retorno de Cristo Jesus. E para nós hoje, para nós, irmãos, a esperança de um cristão hoje não está nesse mundo. Porque se a esperança de um cristão hoje estiver nesse mundo, ele vai ficar totalmente desiludido. Por quê? Porque tudo que há no mundo, ele reverbera uma transitoriedade. Hoje existe, amanhã não. E em meio a essa transitoriedade, nós aguardamos essa bendita esperança. Hoje você tem 12 anos. Daqui a pouco você está com 80. Hoje você está com o teu corpo absolutamente saudável. Daqui a pouco aparece uma doença que você vai ter que lutar contra ela. Tudo nessa vida é transitório. A única coisa que nós temos na nossa vida em que não vai passar é a esperança que o Espírito coloca em nosso coração, que o nosso Senhor virá e livrará nossas vidas de toda injustiça. É somente isso que um cristão ele tem de real na vida dele. E quando a esperança dele não está no retorno de Jesus, automaticamente ele vai se desiludir. Então, se nós compararmos, por exemplo, um marinheiro ele tem a âncora no seu navio e quando ele precisa se livrar de situações difíceis, ele pega a âncora do seu navio e joga para baixo. Mas o cristão, quando ele está em situações difíceis, ele pega a âncora da sua vida e joga para cima. Porque a esperança do cristão não está em nada nessa terra. A esperança do cristão está em Cristo, que há de vir para restaurar todas as coisas. E essa é a posição da igreja. Essa era a posição da igreja naquela época, e essa posição da igreja nos ensina muitas coisas. Só que hoje, irmãos, no meio dos irmãos que eles declaram de maneira sincera a sua fé em Jesus, nós temos talvez 3 classes de pessoas que de maneira sincera declaram a sua fé em Jesus, e 2 dessas classes, eles aguardam nessa esperança e uma não aguarda nessa esperança. E quais são essas 3 classes que nós podemos classificar? Nós podemos colocar que existem cristãos que são comprometidos, existem cristãos que são ocasionais e existem cristãos que são complacentes. São classe de pessoas que quando olham para o seu coração, falam, eu vejo que Jesus realmente morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Eu me identifico com aquilo que Jesus fez e eu entrego a minha vida para Jesus. São cristãos sinceros. Mas talvez estejam classificados em algumas desses tipos de classificação. E o que é o cristão comprometido?
O cristão comprometido são aqueles cristãos que eles conhecem Jesus já o suficiente para eles desejarem a Jesus mais do que qualquer coisa hoje. Então ele já consegue desejar Jesus hoje mais do que qualquer outra coisa, e ele deseja Jesus hoje e também deseja o porvir, aquilo que está vindo. Para esse cristão, somente a mera expectativa de conhecer Jesus em pessoa um dia vai trazer para ele uma alegria muito maior do que qualquer prazer que ele possa ter nesse mundo. Esse cristão comprometido, ele olha para a eternidade, ele olha para a vida que está por vir, ele fala: meu Deus, um dia eu vou ver Jesus face a face, e eu não quero abrir mão disso por nada. Então esse cristão complacente, para ele a maior satisfação que esse mundo tem a oferecer para ele, não tem como superar a alegria de experimentar o amor de Deus. Esse cristão aqui, irmãos, quando ele experimenta esse amor quando ele experimenta, amplifica ou aumenta o desejo dele por algo mais profundo, algo tão profundo, que jamais ele vai conseguir experimentar antes do retorno de Jesus. Então, automaticamente, a expectativa e a esperança dele para experimentar esse algo tão profundo está no retorno de Jesus. E ele fica com os seus olhos fixos e ele não troca essa esperança dele no retorno de Jesus por nada que essa terra possa oferecer para ele. Esses são os cristãos comprometidos. Mas nós temos uma outra classe de cristãos que são os cristãos ocasionais. E talvez muitos cristãos se encaixem nessa categoria. E daqueles que encaixam nessa categoria, muitos deles desejam ser daquela primeira. Então são cristãos ocasionais, mas eles desejam muito ser aqueles cristãos comprometidos. Muitos deles, talvez. Então, o cristão ocasional é aquele tipo de cristão que ele é relativamente comprometido, mas quando ele é atacado por tentações, frequentemente ele olha para o sacrifício de Jesus e fala: ai, Jesus, ainda bem que você morreu para salvar e perdoar os meus pecados. E esse cristão que ele é ocasional, ele crê que o Espírito Santo habita nele, de alguma forma ele tem essa certeza no coração, mas ele tem um relacionamento distante com o Espírito Santo e ele não sente a presença do Espírito Santo nele. Eles até cogitam, eles até pensam a respeito dessa esperança no retorno de Jesus, talvez nunca com toda a força do entendimento que ele possa ter. Mas para esse cristão, significa muito ele evitar a dor e desfrutar o prazer. Então, para esse cristão aqui, evitar a dor e desfrutar do prazer se torna o seu maior desejo. São pessoas sinceras, são pessoas que tiveram uma experiência com Jesus, são pessoas que têm alguma esperança que quando Jesus vier tudo vai ser resolvido, mas essa esperança que ele tem, ela não é firme e forte o suficiente para fazer com que ele evite os prazeres desta era, e ele precisa de alguma forma, de algum prazer desta era para satisfazer algo dentro do coração dele. Para esse cristão, a presença do Espírito Santo o guiando em alguma expectativa do retorno de Cristo não é o suficiente. Então, para esse cristão, ele olha, ele vê o Espírito Santo guiando ele, sustentando ele, mas talvez essa expectativa no retorno de Cristo para que todos os problemas dele se resolvam, acaba não sendo o suficiente para superar uma ilusão que se cria no coração dele quando ele experimenta algum tipo de tentação. Então aquele tipo de cristão que ele está firme com Deus, ele está andando com Deus, ele está esperando o retorno de Jesus, mas isso não é suficiente para que a esperança produza nele o quê? Purificação. E ele não consegue. Ele fala: ai meu Deus, eu estou esperando o retorno de Jesus, eu estou esperando o retorno de Jesus.
Mas quando aparece uma tentação, muitas vezes ele não consegue resistir, porque parece que existe uma ilusão dentro do coração dele, que ele precisa daquela tentação para ele ter uma paz e ele experimentar uma plenitude de alegria. Então esse tipo de cristão, ele está andando um pouquinho, daqui a pouco ele cede, aí novamente ele começa a andar um pouquinho, aí ele cede novamente, e ele começa a passar por uma série de fracassos e fracassos e fracassos, porque ele não consegue resistir. Geralmente esse tipo de cristão aqui, ele enfrenta esses períodos de tentação com a sua força de vontade, enquanto ele aguarda as promessas, ele vai tentando dizer não aos prazeres de agora. Mas ele acaba de maneira inevitável sucumbindo às satisfações e ele vive frustrado. Frustrado com quem? Primeiro com ele mesmo, porque ele fala algo para ele: por que eu não consigo me controlar? Mas ele não é só frustrado com ele também é frustrado com a vida. Porque ele olha as coisas que estão acontecendo com ele e fala: puxa vida, a minha vida é tão difícil. Já viu aquele meme que quando eles vão colocar na criação de Deus, aí tem lá aquele negócio de colocar só um pouquinho assim? Aí é como se a gente vivesse, esse cristão vivesse esse meme. Problemas. Perde a mão. Então esse cristão, ele acaba sendo frustrado, primeiro com ele, que ele não consegue se controlar, com a vida, porque tudo é muito difícil com ele, e também ele acaba se frustrando com Deus. Porque ele ora para Deus e fala: poxa Deus, será que você não poderia fazer alguma coisa por mim? Então esses cristãos, eles se entregam a tentações que eles tanto amam, e ao mesmo tempo eles odeiam, porque quando eles se entregam a essas tentações que eles amam, esse entregar às tentações geram neles um sentimento desconfortável de culpa. Eles focam nos vícios imediatos, mas eles não tratam a verdadeira natureza do seu problema, que é o egoísmo. Porque talvez a natureza real do problema desse cristão é o seu egoísmo. Dentro desse tipo de cristão existe a vontade de obedecer, aguardando a esperança bendita, ao menos que seja um pouquinho. Por isso eu tenho um conselho para esses cristãos aqui: continuem perseverando e não desanime na sua caminhada. Continue resistindo, continue perseverando, e na medida em que você vai resistindo, o Espírito Santo vai aumentando a esperança dentro de você, até conduzir você a um cristão que seja completamente comprometido. Mas dentro dessas categorias nós temos uma terceira categoria, que são os cristãos complacentes. E esses cristãos complacentes são os que correm mais perigo. Esses são os que correm mais perigo, porque eles se veem comprometidos com Cristo, mas eles vivem confortavelmente comprometidos com um cristianismo que eles mesmos criaram. Então eu tenho um compromisso com Jesus, eu amo Jesus, mas eu crio um cristianismo e eu moldo um cristianismo à minha maneira. Esse tipo de cristão, ele não percebe que ele vive somente para ele se proteger e para ele se promover, se autopromover. O lema desse cristão é: eu quero me sentir bem, eu quero me sentir seguro. Então, quando as coisas não estão funcionando bem na vida desse cristão, como casamento, dinheiro, saúde, o ministério, qualquer área dele, quando não está funcionando bem, eles não conseguem perceber que eles estão misturando o sacrifício de Jesus, que ele não considera que apenas é para o perdão dos pecados dele e para a vida eterna, mas ele começa a agregar também a bênçãos que ele considera necessário para ele poder desfrutar da vida dele aqui nessa terra. Então esse tipo de cristão aqui, ele está andando na vida dele na fé, mas quando começa a acontecer várias coisas ruins na vida dele, ele olha para Jesus e fala: poxa Jesus, eu sou filho teu, eu sou fiel ao Senhor, eu estou andando aqui, Senhor, eu estou perseverando, e não tem como,
O sacrifício da cruz do Senhor fez isso por mim, então eu quero isso para mim. E ele não consegue perceber que o sacrifício de Jesus garantiu para ele o perdão dos pecados dele e a vida eterna para ele. Ele precisa, e que o sacrifício de Jesus garanta também para ele coisas desta terra, coisas dessa era. Esses são esses cristãos que eles são complacentes. Eles querem agregar bênçãos que eles precisam nesta vida. Então, toda bênção que traz conforto para esse cristão se torna mais importante do que ele aguardar, priorizando o seu crescimento espiritual. Aí ele começa a negociar. Porque ele não tem tal bênção, ele prefere tirar a esperança dele do retorno de Jesus para poder ter esta bênção que ele acha que ele precisa. Então, esse cristão, ele acaba trocando as prioridades na vida dele. Ele deixa de ter essa esperança viva, de ter essa esperança que purifica, de ter aquela esperança que vai manter ele firme, para poder ele começar a precisar mais dessas bênçãos que ele julga importante para o seu conforto. São esses cristãos aqui que eles precisam acordar, porque eles estão vivendo como em Laodiceia. Se você ler a igreja de Laodiceia em Apocalipse, você vai ver que é o tipo de cristão que vive como Laodiceia. E para esse tipo de cristão aqui, irmãos, cabe o conselho que Paulo deu em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Abre lá comigo, 2 Coríntios 13, versículo 5. O conselho de Paulo para os irmãos de Coríntios foi assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Então Paulo dá um conselho para esse tipo de cristão: examine-se. Olhe para dentro de si. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Alinhe a esperança que vocês têm. Esses cristãos aqui, eles são sonolentos em ouvir o chamado do Espírito Santo para eles aguardarem, a expectativa deles é muito fraca em relação ao retorno de Jesus. Porque sempre ele vai estar alinhando a satisfação dele, o bem-estar dele em algo desta terra e não está alinhado totalmente ao retorno de Jesus. Então a esperança dele é uma esperança sonolenta e fraca. A esperança deles está em uma vida abençoada aqui e agora, em vez de querer uma vida abençoada na era que está por vir, na era em que Cristo será o Rei. Mas o cristão desse tempo, ele precisa perceber é que a história da vida dele não é o centro da humanidade, não é o centro de toda a história. Esse cristão, ele precisa perceber que Deus está desenvolvendo uma história e nós fazemos parte dessa história. Efésios capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9, nós lemos que Deus tem um plano, Deus tem uma vontade e Ele está desenvolvendo essa vontade até todas as coisas convergirem em Cristo. E essa é a razão sólida que nós temos para esperar o cumprimento do plano de Deus e nós levarmos uma vida santa hoje. Aqui Deus tem uma história que é muito maior do que todos nós, tem um plano que é muito maior do que todos nós, que o Filho dele precisou morrer para que esse plano pudesse acontecer, e esse plano, essa vontade de Deus vai se cumprir, e nós fazemos somente parte desse plano. Nós não somos o centro desse plano. Isso é importante. E na Bíblia, irmão, nós temos muitos exemplos desse estilo de vida, na esperança bendita, e por causa dessa esperança bendita, uma fidelidade. E eu vou mostrar somente uma pessoa que nós podemos falar como modelo, e essa pessoa é Moisés.
E Moisés, ele teve a vida dele dividida em 3 etapas também. Uma primeira etapa, ele foi príncipe no Egito. Numa segunda etapa na vida dele, ele saiu do Egito e se estabeleceu em Midian, e ele formou a família dele totalmente em Midian. Lá ele trabalhava como pastor de ovelhas. Numa terceira etapa, claramente Deus chama Moisés para uma vida desconfortável no deserto. Então a vida de Moisés, nós podemos dividir ela em 3 etapas. É como se nos primeiros 40 anos ele fosse príncipe do Egito, nos próximos 40 ele fosse um pastor de ovelhas em Midian, e na última etapa da vida dele, nos últimos 40 anos, Deus chama ele para que ele pudesse claramente viver uma vida desconfortável no deserto. Apesar de Moisés ter uma posição de príncipe de Faraó no Egito e de ter todo o conforto possível, todo o conforto que uma pessoa poderia ter na época, Moisés tinha. A quem nós podemos comparar Moisés hoje, nos dias de hoje? O Egito era a nação mais poderosa da terra na época, a nação mais rica, e ele era o príncipe dessa nação. Quem será que você pode comparar Moisés hoje? Pois é, pense em alguém que você pode comparar, e Moisés é essa pessoa. Ele tinha tudo que ele precisava e ele poderia viver com todo o conforto possível. Só que ele abandona esse Ele abandona esse posto que ele vivia em Midian, que ele vivia no Egito como príncipe, e ele vai viver como pastor de ovelhas. E pode-se dizer, irmãos, que ele vivia nesse período como pastor de ovelhas de maneira muito confortável ainda, porque o pastor de ovelhas naquela época tinha até um padrão de vida legal. Ele tinha um padrão de vida confortável, relativamente confortável, como pastor de ovelhas na época. Mas nos últimos 40 anos no deserto, Moisés viveu de uma maneira desconfortável e sem nenhum tipo de luxo no deserto. Mas Moisés, ele não se desviou do plano penoso de Deus para ele, porque Moisés reconheceu que algo muito maior do que ele viver com conforto neste mundo existia. Moisés reconhece que existia algo maior para a vida dele. Os últimos 40 anos de Moisés, eles nos deixam claro que o cristão que vive apenas para satisfazer o seu desejo de viver em conforto, sucesso e prosperidade neste mundo caído, enquanto ele aguarda uma vida mais confortável que vem na era vindoura, ele é um cristão que não está aguardando conforme Deus quer que ele aguarde. Um cristão que ele deseja ter uma vida confortável no período que ele está aqui, que ele acha que ele precisa ter uma vida confortável enquanto ele está aqui, neste mundo caído, mesmo que ele tenha esperança na era vindoura, ele é um cristão que ele não está aguardando conforme Deus quer que ele aguarda. Por isso que nós vemos muitas pessoas abrindo mão de uma vida de fé, ou de uma fidelidade a Deus por coisas que estão nessa terra e que são transitórias. Esse tipo de cristão, ele não está vivendo conforme Deus quer que ele viva. Ele não está aguardando da maneira que Deus quer que ele aguarda. Nós que somos cristãos nesses dias, irmãos, nós temos que aproveitar a oportunidade privilegiada de viver uma vida que agrade a Deus, que nos amou com um amor infinitamente muito mais custoso do que é custoso para nós. Afinal, para o plano de Deus se desenvolver, quem deu o preço maior?
Você acha que dá para comparar qualquer tipo de tristeza e de angústia que nós passamos nesses dias do que aquilo que o próprio Deus passou quando Ele esteve aqui na terra? Não tem como nós compararmos, mas nós podemos aproveitar essa oportunidade, ela é um privilégio para nós, de nós vivermos uma vida que agrade a Deus nesse período que nós estamos aqui na terra. Então, o que eu estou querendo dizer? Vale a pena você abrir mão de qualquer coisa por causa da esperança que você tem naquele que está vindo. E como que você faz isso? Através de uma alegre submissão à obra que o Espírito Santo está desenvolvendo em você e está desenvolvendo na história. Não existe um chamado maior para o cristão do que esperar o retorno de Jesus e nesse meio tempo ele poder se submeter à obra do Espírito nele. Porque essa esperança, ela não é uma esperança passiva, em que você vai deitar numa rede, olhar e falar, eu vou esperar Jesus vir. Não, essa esperança, ela é uma esperança ativa. Não é aguardar esse retorno como alguma coisa de pouco valor, mas dedicar a sua vida, dedicar a minha vida em contar essa história maior de Deus para a humanidade. Deus tem uma história maior que envolve toda a humanidade e nós fazemos parte dessa história e nós podemos sim dedicar a nossa vida em aguardar essa esperança, em apontar essa esperança em Cristo e mostrar para as outras pessoas que existe uma esperança, porque os olhos das pessoas estão nas coisas somente desta terra e elas vivem frustradas, elas vivem tristes, elas vivem amarguradas. Nunca houve famílias que vivessem tão bem. As pessoas hoje têm um padrão de vida, elas estabelecem um padrão de vida hoje que é muito superior ao que a minha mãe, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô teve. E no entanto as pessoas têm muito mais hoje e vivem muito mais tristes, muito mais depressivas, muito mais desanimadas. Por quê? Porque a sua esperança não está alinhada com aquilo que é o correto. Mas quando nós alinhamos a nossa esperança com aquilo que é correto, a esperança vai nos consolar para nós continuarmos andando até nós herdarmos a promessa que nos foi dada. Moisés, ele não foi passivo, mas ele também não foi agressivo. Moisés, ele foi ativo. O objetivo de Moisés não era fazer o povo de Israel melhorar de vida de maneira rápida. Mas o objetivo de Moisés era orientar aquelas pessoas e cooperarem com o plano de Deus através dele. Moisés não estava preocupado em fazer aquelas pessoas chegarem rápido na promessa. Moisés estava preocupado em orientar aquelas pessoas para que elas cooperassem com o plano de Deus para a vida delas. Por que é importante você saber isso, irmão? Porque se você viver com uma intenção ativa no seu coração, uma intenção agressiva, de você querer mudar o mundo, é uma vida insensata, é uma forma de viver insensata, porque você está querendo usurpar uma prerrogativa que só Cristo pode fazer, e Ele só vai fazer isso na volta dEle. A igreja não tem o poder de mudar o mundo, a igreja tem o poder de anunciar e apontar a solução dos problemas para o mundo, que é Cristo e o seu retorno. Mas nós não vamos conseguir mudar o mundo. Esse mundo só será transformado quando Cristo assumir o seu reinado nesta terra. Aí toda injustiça deixará de existir. Mas nós hoje, nós podemos depositar toda a nossa esperança, como aqueles textos daqueles irmãos da igreja primitiva, eles tinham. Nós podemos depositar toda a nossa esperança no retorno de Jesus. E aí nós vamos conseguir estar livres de satisfações e de desejos que esta era nos oferece. Então é importante você fazer coisas boas para o próximo, ajudar em qualquer tipo de evento social e colaborar para a melhoria dos lugares onde você está inserido, mas é muito mais importante
você cooperar de maneira prática, mas também de maneira moral, mostrando os valores do reino de Deus para as pessoas. É muito mais importante ter um ladrão crucificado do seu lado, que ele vai para a vida eterna, do que você ter um rico que você vai e senta-se todo dia na porta dele e quando ele morre ele vai para o inferno. Eu estou falando de valores aqui, irmãos, o que vale mais, o que mais importa. Você sabe que Moisés ele está na galeria da fé, na chamada galeria da fé de Hebreus 11, né? E a Bíblia fala que Moisés ele aguardou ativamente. E existe um motivo porque Moisés aguardou ativamente, a esperança dele estava no retorno do Messias. Eu queria que você lesse comigo Hebreus 11, de 24 a 26, que fala especificamente a respeito de Moisés. 11, de 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés fez parte da galeria da fé. E esse texto mostra que Moisés abandonou algumas coisas por causa dessa esperança. Esse texto nos mostra que Moisés abandonou a sua posição de príncipe do Egito. Abandonou o poder, abandonou o prestígio que a posição que ele tinha lhe garantia pelo resto da sua vida. Já pensou você abrir mão de ser o príncipe da maior nação da terra? Simplesmente você falar, não, eu não quero mais isso para mim. E por quê? Porque existia algo que foi colocado dentro do coração de Moisés, que fez com que ele acreditasse que Deus tinha algo melhor para ele. Ele aguardava a recompensa, ele contemplava, ele vislumbrava essa recompensa de Deus. Mas a Bíblia fala também que Moisés largou os prazeres transitórios, ou os prazeres temporais. E o que significa largar esses prazeres temporais? Os prazeres que esta era te oferece, os prazeres que essa era me oferece. Moisés recusou os prazeres transitórios do pecado. Por quê? Moisés, durante a sua juventude, como príncipe do Egito, ele teve acesso a prazeres que a sua posição proporcionava. Você imaginou o príncipe do Egito? Ele podia ter o que ele quisesse. Estou falando, sabe o que, irmãos? Nas nossas culturas atuais, sabe o que eu estou falando desses prazeres aqui? Sexo, drogas, dinheiro, viagem. Moisés podia ter o que ele quisesse. Uma vez eu vi o Ronaldinho Fenômeno falando algo, que ele chegou numa loja e ele estava vendo uma TV, na época era lançamento, acho que é uma TV de 50 polegadas. Ele olhou, quando o cara que era o dono da loja reconheceu que era ele, deu a TV para ele. Ele nem conseguia comprar, porque a posição que ele tinha, o destaque que ele tinha, proporcionava isso para ele. Você já imaginou o que a posição de Moisés proporcionava para ele? Ele era filho do faraó do Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés recusou os prazeres transitórios do pecado. Ele recusou, porque ele percebeu o engano de ele se entregar continuamente a vícios indignos, que na verdade para ele eram armadilhas. Porque de alguma forma ia separar ele dessa esperança da eternidade. Moisés também, ele abriu mão da sua prosperidade. Ele abriu mão da sua riqueza material, ele abriu mão da sua vida luxuosa que os tesouros do Egito podiam dar.
Moisés abriu mão de riquezas materiais. Por isso, irmãos, nós precisamos depositar a nossa esperança de conforto e de não termos preocupações, porque a nossa esperança está no retorno de Jesus. Fora essas coisas que Moisés abriu mão, Moisés buscou algumas coisas. E esse texto, se você ler de novo, você vai ver que Moisés buscou algumas coisas. Sabe o que ele buscou? Ele buscou escolher o sofrimento. Porque a Bíblia falou que ele foi maltratado. Foi isso que você leu nesse texto? Moisés também, ele escolheu viver entre os rejeitados e os maltrapilhos. Porque ele deixou a posição de destaque que ele tinha no Egito para viver no meio daquelas pessoas escravas que eram desconsideradas totalmente na sociedade daquela época. E por último, Moisés buscou escolher viver no desprezo, porque ele foi desprezado por aquilo que ele tomou de decisão. Então Moisés abriu mão de algumas coisas e Moisés buscou algumas coisas. Cada um de nós, meus irmãos, nós temos um chamado. Você tem um tipo de chamado, eu tenho um tipo de chamado. Cada um de nós temos um tipo de chamado no corpo de Cristo. Mas todos nós temos um chamado em comum. E o chamado em comum que nós temos é vivermos na esperança bendita da manifestação de Jesus Cristo. Nós também temos o mesmo chamado comum em perseverar em obediência, purificando-se, santificando-se cada dia mais, muito mais quando nós estamos vendo que o grande dia se aproxima. E perseverar em obediência sem correr atrás de alívios e prazeres desta era. E sabe por que você não precisa correr atrás de alívios e prazeres desta era? Simplesmente porque o seu alívio, ele está a caminho. A alegria eterna, ela está chegando. E mesmo que nós achamos que ela está demorando, ela já está chegando. Se você perceber, irmão, se você conseguir compreender o que nós falamos hoje aqui, de você ter a tua esperança alinhada de maneira correta, você vai conseguir ser muito mais forte e resistir às tentações. Porque nada e nem ninguém vai conseguir separar você do amor que está em Cristo Jesus. Você não vai abrir mão de Jesus por dinheiro, você não vai abrir mão de Jesus por prazer sexual, você não vai abrir mão de Jesus por posição social, você não vai abrir mão de Jesus por cargo, você não vai negociar nada na sua vida, porque a sua esperança não está nas coisas dessa terra, a tua esperança está no bendito retorno de Jesus, que vai tornar e colocar justiça sobre toda a terra. Amém?